Olá, pessoal! Então, no vídeo de hoje, nós vamos analisar como calcular a derivada de uma função composta quando nós tivermos produto nessa função. Então, inicialmente, nós temos que verificar que para essa função que nós temos aqui, nós temos um produto entre duas partes. Então, eu vou chamar uma parte de f e a outra função eu vou chamar de g. Só lembrando, para calcular a derivada de uma função produto, nós temos a função f vezes a função g. A derivada dessa função, ela vai ser g vezes a f' mais f vezes a g'. Então, essa é a derivada da função produto. Isso que nós temos que aplicar na hora de resolver. O que acontece aqui? Quando nós vamos derivar a função f ou a função g, nós vamos ter que utilizar a regra da cadeia, que é a regra da potência para quando nós tivermos função composta. Vou escrever a regra da cadeia aqui para quando a gente tem função composta. Então, se eu tenho uma função y, que ela é uma função u elevado na m, quando nós calculamos a derivada dessa função, ela fica m u na m menos 1 multiplicado pelo u'. O que diferencia das funções quando elas não são uma função simples? É que não aparece esse u'. Por que não aparece o u'? Porque a derivada, quando nós temos uma função x elevado na m, quando eu for calcular a derivada da base, que é esse valor de x que nós temos aqui, a derivada vai dar 1. Então, não vai fazer diferença se eu multiplicar ou não pela derivada. Então, aqui, como nós temos uma função composta, uma função dentro da outra, nós precisamos, então, multiplicar pela derivada da nossa base. Então, eu vou começar a escrever aqui, que nós temos, então, nesse caso, nós temos uma função, chamamos ali a função de f de t. Então, nós vamos calcular a derivada, vai ficar f' de t igual. Agora, eu vou aplicar a fórmula do produto. Então, inicialmente, eu vou pegar a minha função g. A minha função g é 3t menos 1 elevado na quarta, multiplicado pela derivada da f. Como eu vou derivar a f? Utilizando a regra da potência. Então, eu vou passar o expoente multiplicando, permanece o que está entre parênteses, então 3t ao quadrado mais 6t menos 3 elevado na 6, diminuindo a potência, multiplicado pela derivada do que eu tenho aqui entre parênteses. A derivada do que eu tenho entre parênteses, que seria a derivada disso aqui, vai ficar derivada de 7t ao quadrado, 14t, derivada de 6t mais 6. Então, essa é a derivada da função f. Aí, nós temos mais a função f, que é a primeira parte que nós temos lá, 7t ao quadrado mais 6t menos 3 elevado na 7. E agora eu vou multiplicar pela derivada da função g. Mesma coisa, utilizo a regra da potência para quando nós temos função composta, regra da cadeia. Então, como é que eu calculo? Passo o expoente multiplicando, permanece o que está entre parênteses, diminui um da potência, então vai ficar 3, e multiplico pela derivada do que está aqui dentro. Derivada de 3t é 3, derivada de menos 1, derivada da função constante é 0. Então, aqui só para relembrar, eu vou escrever aqui para a gente relembrar. Então, aqui nessa primeira parte, nós pegamos a função g. Aqui nós temos, então, toda essa parte aqui, a derivada de f, mais aqui nós temos, então, a função f, multiplicado pela derivada de g. Então, aqui a derivada de g e lá a derivada de f. Então, assim, aqui está calculado a derivada. Sim, está calculado a derivada. Só que nós podemos melhorar isso aqui, organizar um pouquinho essa função para ela ficar escrita de uma forma um pouco mais simples. Mas a derivada já está calculada. A partir do momento que a gente aplica as fórmulas de derivação, eu já tenho a resposta, então eu já tenho a derivada. O que nós vamos fazer aqui inicialmente para a gente analisar? Eu vou verificar o que eu tenho em comum entre essa soma que eu tenho aqui. Então, vocês podem verificar aqui que a gente tem uma soma, né, nessa derivada. Então, eu vou verificar o que eu tenho em comum. No primeiro parêntese e no último, nós temos um termo, que é o 3t menos 1. Então, eu tenho esse termo aqui, onde aparece 3t menos 1, e esse termo aqui no final também aparece 3t menos 1.
Um está na quarta e um está ao cubo. Então, eu posso pôr em evidência o que está ao cubo, o que tem menor potência. Então, vai ser 3t menos 1 ao cubo. Coloquei em evidência. Depois, eu vou analisar o que sobra. Eu tenho também um outro parênteses aqui, que ele é comum entre os dois, ó. Esse parênteses aqui na sexta e esse parênteses aqui na sétima, eles são iguais, a mesma coisa que eu tenho dentro do parênteses. Então, posso pôr em evidência também. 7t ao quadrado mais 6t menos 3. Qual vai ficar a potência? Sempre a menor. Então, elevado na 6. E agora, eu vou verificar o que sobra. O que sobrou, o que não foi colocado em evidência, eu vou colocar aqui entre colchetes. Então, o primeiro termo que nós tínhamos, que era o 3t menos 1, e ele estava elevado na quarta potência, eu coloquei 3 em evidência, sobrou quanto? Ah, sobrou um termo. Então, sobrou 3t menos 1. Aqui também sobrou esse elemento aqui, que é o 7. Não coloquei ele em evidência. E também sobrou esse parênteses aqui, que é o 14t mais 6. Então, sobrou tudo isso. Vou colocar aqui, então, 7 e sobrou 14t mais 6. Isso é o que sobrou. Agora, eu verifico o que sobrou no segundo parênteses. Esse termo aqui, 7t ao quadrado mais 6t menos 3, ele está elevado na sétima potência. Nós colocamos 6 termos em evidência, então sobrou um termo desse. Sobrou 7t ao quadrado mais 6t menos 3, um termo. Porque eram 7, colocamos 6 em evidência, sobrou 1. E agora sobrou 4, o 3, 4 vezes 3, já vou multiplicar aqui, então 4 vezes 3, 12. Esse termo aqui estava ao cubo, nós colocamos em evidência ele ao cubo. Então, ele foi todo ele colocado em evidência. Então, sobrou isso. Então, aqui o que nós podemos ainda fazer? Talvez é só reorganizar essas multiplicações que nós temos entre parênteses ali, que temos um número multiplicado em parênteses. Então, aqui vai continuar. 3t menos 1 ao cubo, multiplicado 7t ao quadrado mais 6t menos 3 na sexta. Aqui vou só colocar esse 7 aqui na frente. 3t menos 1 multiplicado por 14t mais 6, mais, vou colocar esse 12 aqui na frente também, 7t ao quadrado mais 6t menos 3. Poderia multiplicar tudo que está aqui entre parênteses e juntar? Poderia, mas nesse caso nós vamos deixar assim essa resposta. Então, aqui, o que a gente analisou nesse exercício? Nós calculamos, então, a derivada de uma função composta, ou seja, uma função quando tem uma função dentro da outra, porque aqui nós temos potência. Então, inicialmente, nós utilizamos a função produto, e dentro do produto nós precisamos utilizar a derivada da função potência, então, utilizando pela regra da cadeia.